A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Toda honra, toda glória seja dada ao nome daquele que vive e que reina para todos sempre. Amém. Amados, acabei de chegar da igreja agora. Estávamos ali em oração, né? E abrindo a Bíblia Sagrada, né? Já tem alguns dias que eu não posto uma mensagem, né? Uma porção da Palavra de Deus. E abri em Ezequiel. Ezequiel é um profeta que passou a chamar muita minha atenção. Que o profeta Ezequiel, ele é levado para a Babilônia, né? No exílio. E observe, eu fico assim, quando 722 Israel foi levado pela Síria para cumprir a palavra de Deus, né? Porque todo pecado é igual um cartão de crédito. Vai gastando, vem a fatura. E primeiro vem para Israel. Porque Israel, quando eu falo Israel, para aquele que não lê a Bíblia, nunca leu, não entende, não é um cristão evangélico, às vezes pode ser até católico, mas ele não tem discernimento do que é Judá e Israel. Primeiramente, vamos explicar isso, né? Quando Salomão, o filho de Davi, reinou e morreu, então seu reino passou ao seu filho chamado Roboão. E o fim do reinado de Salomão não foi muito bom. Salomão impunha muitos impostos e alto ao povo naquela época, por mais que o povo estava se comportando direito, mas os impostos eram altos. Então, Salomão morre e Roboão começa a reinar em seu lugar. E Roboão é aquele tipo de rei que tudo leva a crer que ele não estava com seu pai nos negócios, nas reuniões, né, entre os chanceleres. Sabe aquele filho que parece que fica na faculdade com seus amigos lá? Então, assim vivia Roboão, né? Isso é eu parafraseando. Não está escrito na Bíblia, tá? Não vá procurar isso, você não vai encontrar. Agora, você vai encontrar uma resposta dele que parece muito com isso que eu estou falando. Então, quando Roboão começou a reinar, aquelas pessoas que estavam afastadas de Salomão, né, vieram dizer, olha, o seu pai colocou um imposto muito alto, vê se dá para você aliviar um pouco, abaixar. Então, Roboão foi aos chanceleres, né, aos conselheiros de Salomão e perguntou, esse povo veio a mim dizendo que os impostos estão altos. O que eu devo falar para esse povo? Os conselheiros disseram assim, ouve eles. Se você fizer o que eles estão pedindo, você vai ter esse povo sempre contigo. Isto é, nas tuas mãos. Mas ele não deu por satisfeito. Aquilo parecia uma resposta de um povo velho, né? Ele então foi procurar aqueles que cursou a faculdade com ele, fez as pós-graduação naquela época, né? Chegou aos da sua idade, né? Roboão era um jovem ainda, bem jovem, e falou, olha, o povo veio me perguntar para mim
que meu pai, os impostos eram muito altos, e agora eu sou o rei, para que eu possa abaixar um pouco os impostos. E vocês, o que vocês acham? Aí aqueles que não pagam boleto, levanta a hora que quer, ainda é chamado de Juninho, com 40 anos de idade. Então, que nunca foi na lavoura plantar, né, e nem tampouco colher, só reclama da comida, se está bem cozida ou não. Então diz assim, diga para esse povo que o teu dedo menor é mais largo do que as costas do seu pai. E diga a eles que se teu pai os açoitou com açoites, tu vai açoitá-los com escorpiões. Como se diz assim, Salomão, não dê ouvido a esse povo, você é o rei, você manda. E entre as duas opiniões, Salomão ficou com as dos jovens. E desprezaram daqueles que, juntamente com Salomão, foi um dos maiores reinos de Israel. Então, quando ele dá a resposta, inclusive entre os que vieram falar com Roboão, veio um chamado Jeroboão, que era um dos ministros de Salomão. Só que ele se rebelou, algumas coisas ele não estava aceitando, então ele fugiu para o Egito. Quando Salomão morreu, ele voltou. E ele foi um dos cabeças dessa revolução. E então Roboão disse, olha, é assim, é assim, é assim, se vocês quiserem, tudo bem. A partir daquele dia, as 10 tribos, isto é, menos Judá e Benjamim, se romperam, dividiram. Então, criou-se o Reino do Norte, que é as 10 tribos, e o Reino do Sul, que é as 2 tribos, que ficou Judá e Benjamim. Então, para você entender, porque quando fala depois de Roboão, quando fala Israel, está falando do Reino do Norte. E Judá, Benjamim, é o Reino do Sul. As capitais ficaram, né? Depois de 2 cidades, a capital fixa mesmo foi Samaria, era a capital do Reino do Norte, das 10 tribos, e Jerusalém continuou sendo a capital do Reino do Sul, isto é, de Judá. Também Deus falou que, se Davi fosse fiel a ele, não faltaria quem assentasse no seu trono. Então, isso já era Deus já guardando uma das tribos. Por quê? Posteriormente, futuramente, Jesus nasceria da tribo de Judá. E, inclusive, em 722, quando os assírios levam o reino do norte, há uma miscigenação. Esse reino era muito de tirar, quebrar a hegemonia de um país. Eles levavam cativo, pegavam as filhas daquelas famílias, davam a outros povos, traziam rapazes e casavam com eles e vice-versa. Então eles misturavam. Por isso que originou os samaritanos, porque eles trouxeram 5 tipos de povos e colocaram dentro de Samaria. E aí houve uma mistura, tanto de sangue, né? Já não eram os judeus legítimos, né? E também os samaritanos, eles adoravam tanto aos deuses pagãos, como também cultuavam o Senhor, mas de uma forma muito tímida. Por isso que os samaritanos passou a ser odiado pelo Reino do Sul. Porque mesmo sendo levados cativo para a Babilônia, eles voltaram, mas voltaram na mesma fé. Então,
houve esse rompimento, por isso que a mulher samaritana, quando vai falar com Jesus, ela diz: não sabes tu que os samaritanos não falam com os judeus? Você não está sabendo disso? Então, por causa disso. Tudo bem? Mas nós já falamos sobre o que é o Reino do Sul, o Reino do Norte, né? O rompimento a divisão de Israel, e já falamos também sobre a origem dos samaritanos. Então, você já aprendeu 3 coisas nesses 10 minutos que nós estamos falando, sendo que nós iríamos falar de outro assunto, mas tá bom. É porque é bom, eu gosto muito de deixar claro a preposição daquilo que eu vou falar, porque as pessoas saibam e entendem. Por isso que muitos repórteres vão falar sobre a guerra em Israel e falam bobagem, porque não conhecem a história de Israel. Eles não conhecem os moradores de Gaza. Eles não sabem quem são os palestinos. Eles acham que é um povo, mas não é um povo, né? Eles não têm história. Eles são povos que, quando Israel foi expulso, então, quando os otomanos e outros ficaram naquela região, dominaram, então eles foram vindo e ficando por ali. Então, eles saíram das suas... Se eles são árabes, provavelmente saíram da Arábia Saudita, né? É óbvio que tem 22 países árabes, né? Mas a Arábia Saudita é aonde parte, né, como se diz, é o coração dos árabes, né? Tanto por ser a origem, né, ali, e também da religiosidade, né? Muito bem, vamos ao que interessa. Então, amados, falando sobre esse assunto, eu estava observando sobre Ezequiel. Ezequiel é um profeta que ele fala do pecado de Israel, da queda de Israel e do cativeiro de Israel, profetiza lá em Babilônia. Como eu disse, Deus não perdeu o controle da situação. Observe que quando o povo de Israel é levado cativo, tinha, vamos falar, 3 profetas. Daniel surgiu, né? Isto depois que foi levado como profeta, pois ele era muito jovem quando foi para Babilônia. Então, na Jerusalém, que ficou semi-destruída, ficou Jeremias, que depois foi para o Egito, foi Daniel, que se tornou profeta dentro do palácio dos reinos caldeus, né? Isto. E também Ezequiel era um profeta entre o povo, isto é, entre os trabalhadores. Então, a palavra de Deus ficou sendo representada aos que ficaram e aos que foram, tanto no governo, tanto aos que estavam sendo liderados. Então, Deus tem plena. Estava, como diz, tudo na plenitude de Deus. Era Deus preparando, era Deus corrigindo o seu povo. Porque, como eu disse, né, todo cartão de crédito vem a fatura. Então, todo pecado, por mais que a pessoa está achando que está tudo bem, vai vir a conta. Né? Vai vir a conta. Então, amados, quando nós vamos ler Ezequiel, principalmente da metade do livro para frente, capítulo 37, 38, 39, 40, vai falar sobre o vale de ossos secos. O vale de ossos secos, né, os ossos secos significa Israel. Sem vida. Um osso seco não tem vida. Ao contrário do osso que Sansão pegou. Nele tinha ainda tendão, tinha nervo, aquela queixada de jumento fresca. Ela estava, como disse, oleosa. Ela não estava seca. Agora, o vale de ossos seco, a visão que Deus deu
a Ezequiel uma visão panorâmica de um grande vale. Um vale é um mundo. Os ossos era Israel. E eles estavam espalhados. Isso quer dizer, Deus, o pecado de Israel levou com que eles fossem espalhados pelo mundo. Acredito eu que quase todos os países que existem hoje, há um judeu, ou um descendente de judeu. Nós aqui no Brasil temos muitos judeus. Nos Estados Unidos, onde tem a maior etnia judaica, né? Comunidade judaica, e em outros países, né? A Rússia tem muitos, a Etiópia tem muitos judeus. Então, inclusive na Etiópia tem os falachas, que é aqueles judeus cor negra, né? E isso é muito importante falar sobre esses judeus também. E então eles foram espalhados. Então, aí Deus mostra, fala para Ezequiel: pode esses ossos viver? Ele diz: Senhor, tu sabes. Ele, acredito eu que dele, aqueles ossos estavam secos. Mas a voz de Deus era essa: pode esses ossos viver? Ele disse: tu sabes. Ele disse: então profetiza sobre eles. Então nós sabemos a história, né? Os ossos, dá aquele vento e tudo. Aí entra o sionismo. Se você pegar esse redemoinho do vento, dos ossos voltando, entra o sionismo, que começa no século XIX, né? Isto, 1890, 80, 1900 e pouco, e em 1948, 47, 48, né? Israel definitivamente volta para o seu estado. Então, aí nós podemos ver Israel voltando. Então, mas o que eu quero falar é sobre o fim do mundo. Rápido, né? Já falei demais. Então, o que me chamou foi isso. Quando nós podemos ler, quando nós estamos lendo sobre Ezequiel, Ezequiel fala da volta de Israel para sua terra, que eles não serão mais tirados de lá, ou desarraigados, né, para outro lugar. Israel jamais vai sair daquele lugar. E aí começa a vir algumas, né, lutas, batalhas. Daniel fala que haveria batalha até o fim. E realmente. O povo de Israel não vai ter momento de paz. O povo de Israel vai ter um momento atribulado, né, de tribulação até o fim. Mas a grande tribulação ainda está por vir. Ainda não veio. Os judeus sofrem hoje. Os judeus sofreram muito no passado, mas os judeus continuam sofrendo e vai sofrer mais ainda. Então, Ezequiel é o único que vai falar com mais propriedade, sobre o Gog e Magog, né? O Gog e Magog. Isto falando sobre o norte, onde muitos teólogos apontam a Rússia, que vai liderar, junto com outros países, uma invasão nos campos, nos montes de Israel. E lá, a Rússia vai ser derrotada juntamente com os países aliados, que vai ser uma colisão de 6 países ou mais, que vai ser derrotadas nos campos, não em Jerusalém, mas nos campos de Israel. Então, tudo isso que nós estamos vendo agora, se nós usássemos a palavra sionismo para o povo que voltou para Israel, para sua terra, vamos usar aqui um magogismo, né? É um princípio que está se desencadeando. Vocês veem que a Rússia, ela apoia os árabes, mas ela não apoia Israel. A Ucrânia é de etnia hebraica. Muitos ucranianos, inclusive o seu líder da nação, ele é judeu.
né? Então, observe que a opressão da Rússia é grande, né? Então, e aí nós estamos vendo um desenhar, né, de destruição. Então, eu estava lendo o Evangelho de Mateus, né, há uma parte que fala assim: e esse Evangelho do Reino será pregado a toda criatura, e então virá o fim. Que Evangelho é esse, né? Qual Evangelho que está falando? É o Evangelho da graça? Não, não é o Evangelho da graça. O Evangelho da graça é um favor imerecido. Aquele que não merece, recebe. Então, o Evangelho da graça começou no dia de Pentecostes. E ele vai terminar no dia do arrebatamento da igreja. Quando Jesus vier nas nuvens, oculto de todos, haverá um fenômeno. Isto é, pessoas vão desaparecer. Pessoas que vai estar conduzindo o seu carro, ele vai desaparecer, o seu carro vai trombar com casa, com outros carros, despenhadeiro. Se tiver um piloto crente salvo em Jesus, eu estou falando de salvos, não é pertencer a uma religião, não é pertencer a uma denominação, não. Salvo, se tiver um piloto no comando, essa nave vai ficar sem piloto. Ela vai, né? Então, se você está dizendo assim, Nivaldo, é parecido com aqueles filmes deixados para trás, ou sim, é muito parecido. As roupas das pessoas vão ficar, relógio do pulso vai ficar, se tivesse uma corrente, um anel, vai ficar, certo? Vai ficar. Mas uma coisa, eu pego muito com aquela palavra, quando Faraó falou assim: quem há de ir? Isto é, quem vai sair do Egito e vai adorar a Deus no deserto? Quem é que vai? Só vocês? As crianças vão ficar? O seu gado? E Moisés disse assim: nem uma unha vai ficar aqui. O que eu quero dizer com isto? O corpo humano da pessoa. O corpo humano da pessoa. Nem uma unha vai ficar aqui. É isso. Você ouviu? É isto mesmo. Quando Jesus ressuscitou, só tinha eles encontraram um pano dobrado lá no túmulo. Tem um significado. Queria voltar, não estava terminado. Quer dizer, o sacrifício, sim. Mas Jesus ressuscitou, né? Ele não ressuscitou pelas metades. Ele ressuscitou por inteiro. Então, o que eu quero dizer com isto? Aqui na terra, a Bíblia fala de ressurreições. Vai ter uma ressurreição para a vida eterna, e depois haverá a segunda ressurreição, que é para a vergonha e desprezo eterno, que é para a condenação. Não haverá duas ressurreições ao mesmo tempo. Não haverá. A ressurreição, a primeira ressurreição vai acontecer, né? Começou a acontecer. Se nós for para o livro de Levítico, nós vamos falar sobre as primícias. A Bíblia fala em capítulo 27, se não me engano, de Mateus, que quando Jesus estava sendo crucificado ali, que a terra tremeu, as pedras se fenderam, ele fala assim: e corpos de santos que estavam nos túmulos se ressuscitaram depois de Jesus, e foram vistos na cidade. Então, esses que ressuscitaram não voltaram para os túmulos mais não. O Senhor levou eles estão agora aguardando. Quando Jesus voltar, eles vão vir com o Senhor. São as primícias. Existem alguns teólogos que dizem que pode ser até aqueles heróis da fé, que são citados na carta aos Hebreus. Mas isso aí é apenas um paralelo. Não podemos ter afirmação.
né? Deus já levou Enoque, né? Deus já levou Elias. E se Deus levou Enoque e Elias, essas pessoas não virão de novo para morrer. Eles não virão. Eles não vão virão, porque o corpo que eles estão é um corpo glorificado. Não é um corpo comum. Então, não é um corpo comum. Para eles morrerem, tem que vir num corpo comum. Muito bem. Então, nós estamos falando sobre o Gog e Magog, né? Isso, o livro de Ezequiel. Então, o Evangelho do Reino. Quando a Bíblia nos fala assim: então aparecerá o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com grande poder e glória, né? E aquela parte que diz assim, né? E esse Evangelho do Reino será pregado a toda criatura, e então virá o fim. O Evangelho do Reino, como eu estava dizendo, ele não é o Evangelho da graça. Ele é um Evangelho que começou a ser pregado lá em Crônicas, quando fala sobre o reinado de Davi. Um reino que vai ser criado aqui na terra. Jesus, ele é rei, profeta e sacerdote. Como sacerdote, ele está. Como sacerdote, ele entrou no Santo dos Santos, não levando uma oferta, não levando um cordeiro, porque ele era o cordeiro. O sumo sacerdote da lei levava um cordeiro. Como o sumo sacerdote, para entrar no Santo dos Santos, ele era pecador, então ele primeiro oferecia pelos seus pecados, para depois oferecer pelo pecado dos outros. Jesus, como não tinha pecado, Jesus era o sumo sacerdote, como diz a palavra de Deus, sobre a ordem de Melquisedeque e não de Arão, e ele mesmo é o próprio sacrifício. Então, ele entrou isso. E também, Jesus, rei, profeta, né? Nós falamos sobre o sacerdote, Jesus é o profeta, porque quando Jesus pega o livro da lei, lá em Nazaré, e ele diz assim: hoje se cumpriu isto aqui. Então, Jesus é a profecia. Ele é o espírito profético, que estava todo na Bíblia para se cumprir, se cumpriu na pessoa de Jesus. Então, por isso que ele diz: hoje se cumpriu esta profecia. Então, tudo que falaram os profetas, tudo que falaram, né, isto nos Salmos, se cumpriu em Jesus. Então, Jesus é o cumprimento da lei. Por isso que depois de Jesus não pode ter lei. Como assim, Monivaldo? Porque em Jesus cumpriu a lei. Então, Jesus não veio para poder, como se diz, a lei apontava para Jesus. A lei apontava para Jesus. Quando Jesus veio, o que acontece? Termina-se a lei. Por isso que ele mesmo disse: porque a lei e os profetas duraram até João. Porque João, ele veio falando sobre Jesus. Ali acaba uma aliança com o povo judaico e começa agora uma nova aliança, a graça. E a graça foi apresentada ao mundo. A graça foi apresentada aos judeus. A graça foi apresentada, mas eles rejeitaram. Eles rejeitaram a graça de Deus. E aí, Jesus já tinha esse plano. E fundarei a minha igreja, e sobre ela as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Outra coisa importante, porta do inferno. Aqui não está falando de reis querer acabar com a igreja. O diabo queria acabar com a igreja. Era porque, na lei, todos que morreram estavam perdidos. Sabia disso? Ah, mas Abraão foi salvo. Ah, Davi foi salvo. Eles só seriam salvos com o cumprimento da profecia em Jesus.
Que se Jesus não tivesse ressuscitado, todos estariam perdidos. Entendeu? Por que Jesus é o cumprimento de todas as coisas? Porque nele se cumpriu. Então Jesus tinha que morrer. Alguém fala assim, mas Davi foi salvo pela lei? Não, foi salvo em Cristo. Abraão foi salvo pela lei, né, na época ainda não havia lei, mas Deus fez uma aliança patriarcal, né? Não, em Jesus, em Jesus. Todo o altar, tudo que era colocado ali, o cordeiro que era colocado, tudo voltava para Jesus. E quando Jesus foi crucificado, ali todos os cordeiros, né, que foi apresentado, ali se cumpriu em Jesus. Por isso que não precisa entrar mais no templo levando um cordeiro para ser imolado, para ser sacrificado. Porque Jesus é o substituto. Ele entrou, ele tomou, ele pegou toda a culpa das pessoas. Ele pegou de todos, dos que era antes e dos que virão ainda. Então Jesus pagou. Agora, cabe a nós a reivindicar esse direito. Como? Aceitando a Jesus como único, suficiente Salvador da nossa vida. Tendo Ele como Salvador e Senhor. Tem gente que quer Ele muito como Salvador, mas não quer Ele como Senhor. E não tem como entrar no céu se não tiver Jesus como Senhor. Tem muitas pessoas que foram salvas da falência, salva de uma doença e tal, e não deu bem com aquela pessoa que fez aquele plano. Então, quer dizer, aquela pessoa foi o Salvador, mas não foi Senhor da sua vida. Ao contrário, Jesus Cristo é Salvador e Senhor. Então, para mim ser salvo, eu preciso que Ele seja Senhor da minha vida. Entenderam? Então, o Evangelho do Reino é o Evangelho que Jesus pregou. Porque Jesus, quando mandou aqueles 70, disse assim, vá à casa de meu pai. Não vá em outro lugar. Vai aonde tiver um judeu. E eles saíram pregando por 2 anos, aproximadamente. Pregou a todo Israel. E aí eles voltaram, maravilhados. Então, por isso que Jesus também disse para aquela mulher, não é lícito tirar o pão da boca dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Os cachorrinhos, Jesus estava se referindo aos gentios. Porque o Messias veio para Israel. É o que profetizou Moisés. Que nos últimos dias, Deus levantaria um semelhante a ele. E era esse que Deus tinha se levantado. Por isso que Jesus dizia assim, o reino de Deus está entre vós. Só que eles não abraçaram o reino de Deus. Por isso que a parábola da videira, né? Isto. Quando diz assim, um pai, né, arrendou a vinha e partiu. Mandou alguns funcionários, aqueles que estavam com a vinha, assim, olha, vamos matar esse pessoal. Mataram os que o dono da vinha enviou. Aí mandou mais outros, em maior número. Eles mataram do mesmo jeito, bateram, surraram, espancaram, etc. Aí, então, o dono da vinha disse, vou mandar meu filho. O meu filho eles vão respeitar. E quando mandou o filho, eles falaram assim, vem cá, esse aí é o herdeiro, vamos matar e ficar com a vinha. E mataram ele fora da cidade. Jesus contando isso para os judeus da época. E aí eles entenderam que aquele povo mau da vinha era o povo que estava ouvindo ele e não estava aceitando. Não estava reconhecendo ele como o Messias, como o Salvador. Então, gosto muito dessa parábola, que ela é escatológica. Ela é escatológica. Ela fala bem sobre, fala assim, o que há de fazer o Senhor quando voltar? Vai dar uma correção àquelas pessoas e pegar a vinha e dar um outro povo. Esse outro povo não é a igreja? Esse outro povo não é aqueles que receberam Jesus? Que a Bíblia diz assim, porque ele veio para os que eram seus, para o que era seu, tudo.
Isso nós temos que entender muito bem. Quando a Bíblia diz assim, e ele veio para o que era seu, está no singular. A terra, tudo que nela é do Senhor Jesus. Agora, e os seus? Agora está falando da família. Está falando de Israel. Rejeitaram. Porque o grego rejeitar Jesus, o romano rejeitar Jesus, isso era normal. Porque o Messias era para Israel. O Messias é para Israel. Né? Mas só que nós temos que entender também que lá em Abraão, Deus falou assim, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti. Mas através de quem? De Jesus. Do descendente. Então, o descendente de Abraão é Cristo. Então, por isso que são benditas todas as famílias da terra. Olha o papel que Abraão tem nessa parte. Quando Jesus é chamado Jesus, filho de Abraão, é por herança da terra. Quando Jesus é chamado filho de Davi, é por herança ao trono. Porque Jesus é rei. Rei dos reis e Senhor dos senhores. Entendeu? Então, aí nós podemos ver que esse povo que o Senhor refere-se dando a vinha é a igreja, aqueles que o aceitaram como Salvador e Senhor das suas vidas. Então, quero dizer o seguinte, né? Nós até puxamos um assunto, deixamos mais na história, né? Isso, falamos um pouco da história de Israel, dos reinos do norte, do sul, dos samaritanos, sobre a rejeição de Jesus. Por quê? Né? Por que eles rejeitaram Jesus? Eles rejeitaram Jesus porque eles não queriam, observe bem, isso é muito importante para os dias de hoje. O povo de Israel depois de Davi, né, Salomão, eles passaram uma decadência espiritual. Eles foram levados cativos, pagaram impostos, sofreram muito por causa da desobediência. E o Messias, ele era prometido não só para restaurar o reino, mas as pessoas. E para você ter um bom reino, você tem que ter pessoas curadas, pessoas saradas. Não é verdade? Só que eles não entenderam. Para eles era, odeia o seu inimigo e ama o seu amigo. Odeia o gentil e ama o seu irmão. Então, o que aconteceu? E Jesus começou a dizer, amai os que vos perseguem. Amai, bendizei os que vos maldizem. Observe que Jesus começou a pregar isso, que era, na época, desconhecida deles. Mas não era uma palavra estranha. Os profetas já tinham profetizado isto. Só que eles estavam... eles queriam um Messias que o livrasse do Império Romano, dos seus inimigos. Mas eles iam entrar no reino de Deus em pecado? Como estavam? Não. Então Jesus primeiro, ele veio para limpar o coração. Ele veio para libertar a verdadeira escravidão. O verdadeiro escravo não é aquela pessoa que está acorrentada, os seus punhos ou os seus pés, ou atrás de uma grade. Mas a verdadeira escravidão é a alma da pessoa, quando essa está longe de Deus. Observe que a maior parte das cartas de Paulo foi escrita quando ele estava preso. Ele estava preso fisicamente, mas espiritualmente ele estava livre. Então, uma pessoa liberta não tem cadeias aqui na terra que possa prender. Por isso que Jesus fala com precisão, aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. Porque Jesus é vida. Em Jesus não tem morte. A morte física é partir para a melhor. Agora, a pessoa que está sem Deus está em trevas. E quando ele morre espiritual. Então, meus queridos, amados irmãos, até a próxima oportunidade. Falando um pouco da história bíblica, mostrando, relatando para vocês, né, sobre
a divisão do reino, sobre os samaritanos, né? Isto, também sobre Jesus, porque ele foi rejeitado, o que os judeus esperavam dele, como um líder, como um desbravador, como alguém que iria guerrear, mas ele veio como um cordeiro. A Bíblia diz assim, e como um cordeiro mudo diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Mas ele veio, ele morreu, ele venceu, ele ressuscitou. Mas agora ele virá como o leão da tribo de Judá. Ele virá para reinar. Ele vai levar sua noiva 7 anos, depois de 7 anos, uma festa de 7 anos. Depois ele descerá com a sua igreja. Aí sim, todo olho verá. Mas no arrebatamento é iminente. Ninguém vai ver. Só vai sentir a falta das pessoas. Vai ser um colapso. Mas que vai demorar pouco tempo. Porque o anticristo vai ser revelado. Quando a igreja subir, o anticristo já tem liberdade para se revelar diante da humanidade. O homem que o mundo busca. Um homem sábio, competente, inteligente e que saiba governar. Mas só que eles não sabem que ele é, que nós podemos chamar filho da perdição, filho de Satanás. Vai ser a pessoa que vai deter, vai estar com todo o poder satânico para enganar as pessoas. Então, fique de olho. Estar com Cristo é bem melhor. Ficar sem Jesus é viver em trevas. Até a próxima oportunidade.